Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Vamos começar mais uma aula da nossa série Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, Desmistificando a Mecânica dos Fluidos. Essa é a aula 20, onde nós iremos começar a discutir a equação da quantidade de movimento para regime permanente. Essa é a parte 1. Bom, então vamos para a aula, né? A aula 20, a gente vai falar do desenvolvimento da equação da quantidade de movimento para regime permanente. Bom, vamos começar então. Lá da lei ela nada mais é, a equação da quantidade de movimento, que a segunda lei de Newton modificada. A segunda lei de Newton diz o seguinte, que força vetorial é igual a massa vezes aceleração vetorial. A gente já vem falando isso em algumas aulas. Então toda vez que você tiver mudança de velocidade, seja no módulo ou na direção, você tem uma aceleração envolvida. Então vamos imaginar aí o movimento circular. Você tem um movimento circular onde a velocidade de rotação é constante, mas existe mudança de velocidade, né, nesse caso, porque faz com que ele mude de direção. Então isso aqui você tem aceleração, no caso aí é uma aceleração centrípeta que força o objeto a fazer aquele movimento virar de posição. Então você tem aí uma aceleração. Bom, da lei tem-se que a aceleração de uma certa massa implica a existência de uma força resultante sobre ela, que tem em cada instante a direção e sentido da aceleração. É o que a gente estava comentando, no caso do movimento circular, a cada instante você tem um vetor velocidade fazendo com que ele mude de direção o objeto que você está estudando. Então é isso que ele está querendo dizer. E eu já venho falando isso em algumas aulas para trás. Aí. Se você tem uma força aplicada, você tem uma aceleração. Ou para que você tenha aceleração, você tem que ter uma força. Não existe como você ter uma mudança de velocidade, seja no módulo ou seja na direção, sem aceleração. E isso é a própria lei de inércia, né, que é a terceira lei de Newton, que o objeto ele tende a ficar em movimento retilíneo uniforme ou estacionário, exceto se tiver a aplicação de uma força. Né? Então esse é o princípio lá da mecânica, da dinâmica. Bom, então quer dizer aqui que se eu acelerar uma massa, é o que? É modificar sua velocidade em módulo e ou direção que a gente acabou de falar. A força normalmente vai ser um agente externo na superfície. A força de ação e reação é o fluido da superfície e vice-versa. Então, no nosso caso aqui da mecânica dos fluidos, o fluido que está em escoamento ele vai causar uma força na superfície que ele está em contato. Por outro lado, essa superfície irá causar uma força contrária ao fluido. Aqui, na verdade, assim, a gente vai começar a desenvolver a equação para a força que atua no fluido, mas o que importa mesmo, qual a importância dessa parte da mecânica dos fluidos? Se você for dimensionar o sistema de fixação, por exemplo, você vai utilizar essa base aqui. É muito importante a gente frisar porque existe vários tipos de tubulação. Então você tem a tubulação que a gente fala, né, vulgarmente colada lá, tipo PVC que você coloca, né, mas na verdade é com adesivo químico, né, mas enfim, você cola, né, existe a cola de cano, existe as conexões roscadas, onde você rosqueia uma na outra, e existe as conexões flangeadas, que é onde você tem dois flanges e você tem um parafuso que fixa os dois. Por que você tem vários tipos? Justamente pela questão da força que você tem aplicada do próprio fluido sobre aquela estrutura, senão ele abre. Né? Então se você colocar um tubo de PVC colado numa pressão muito forte ou numa velocidade muito alta, ou as duas coisas, ele essa conexão vai se romper. Então esse é o objetivo dessa disciplina aqui. Bom, continuando então, o que nós temos? Força é igual a massa vezes aceleração. A gente acabou de falar a segunda lei de Newton. Mas aceleração aqui, né, é a variação da velocidade no tempo. Então eu posso transformar isso em força igual a massa vezes dv dt. Veja que aqui eu já estou fazendo a nomenclatura já utilizando o infinitesimal, que é o que a gente vai usar, né? Quando eu lembro lá da primeira aula, lá da segunda aula, se não me engano, a gente comentou que quando você usa o dv é porque você está usando uma análise bem pequenininha. Bom, então eu vou ter que dF, que é a força, é massa vezes dv sobre dt.
Bom, por definição, a massa de um sistema ela é constante. Então, eu tenho que força é d dt m v. Isso tudo vetorial. Bom, o que quer dizer isso? Você lá do cálculo vetorial, você tem o que você pode fazer em termos matematicamente falando. Então, se eu tenho m dv dt, eu posso, como ela é constante, o m não varia, então eu posso, entre aspas, jogar a massa para dentro ali da vetorialmente, né? Que é o produto, estou multiplicando o vetor por um escalar. Então vai ficar força igual a dt mv dt. mv, por definição, é a quantidade de movimento do sistema. Então pode-se dizer que a força resultante que age no sistema em estudo é igual à variação com o tempo da quantidade de movimento do mesmo. Então, com esse desenvolvimento simples aqui, a gente chega que lá da dinâmica, a gente definiu lá a quantidade de movimento como a massa vezes a velocidade. Então, eu tenho que, qual vai ser a equação? Então, se a gente imaginar aí um tubo de corrente, a gente definiu o tubo de corrente lá para trás, né, numa das aulas lá para trás. Você imaginar um tubo de corrente, nesse caso a gente está mudando de direção, tudo para ficar mais simples de entender. Então eu vou ter na entrada uma área 1, vou ter na saída uma área 2, eu tenho uma quantidade dm1 entrando nesse instante, dt, e tenho uma quantidade saindo de fluido do meu tubo de corrente chamado lá o dm2, lá em cima, lá marcado. E eu vou ter isso, vai entrar com uma determinada velocidade e vai sair com outra velocidade. Então, em regime permanente, as propriedades não variam com o tempo. A gente vem falando isso, é o que eu falei, né, que eu venho comentando, que isso aí é padrãozão, né? Que a gente vai estar utilizando. Então, as propriedades não variam com o tempo, mas variam ponto a ponto, que é o tal do gradiente que a gente já comentou algumas vezes. Bom, então para um tempo dt, uma massa dm1 com velocidade v1, isso é vetorial, né, eu não estou só levando em consideração o módulo, atravessa a seção 1, incrementando uma quantidade de movimento no fluido entre 1 e 2. Por outro lado, no mesmo instante, uma massa dm2 com velocidade v2 atravessa a seção 2. Então ela deixa, né, diminuindo a quantidade de movimento, ela sai do tubo de corrente. Então ela diminuindo a quantidade de movimento entre 1 e 2. Bom, pelo teorema da quantidade de movimento, a força que resultante que age no fluido entre a seção 1 vai ser força dm2v2 sobre dt menos dm1v1 vetorial dt. Como dm por dt nada mais é do que o qm, ou seja, a variação da massa infinitesimal no tempo infinitesimal nada mais é do que a minha vazão em massa, que a gente definiu lá na aula de cinemática. Então, como vai ficar? Força resultante vai ser igual a Qm2, ou seja, a vazão em massa em 2, vezes a velocidade vetorial em 2, menos Qm1, que é a vazão em massa em 1, que atravessa 1, vezes V1. Mas como o regime é permanente, as propriedades não mudam. Então não posso ter acúmulo de massa, nem quantidade de massa saindo, nem uma quantidade maior de massa entrando. Então Qm1 é igual a Qm2, que é igual a Qm. Dessa forma, a fórmula fica: força vai ser igual a Qm, que é a vazão em massa, vezes V2 menos V1. Isso vetorial. Ou poderia colocar como Qm vezes delta F, né, que seria uma outra notação já, uma outra notação de variação, né? Bom, o que a gente chega aqui? A gente chega que força vai ser igual a Qm, a diferença das velocidades da saída menos a entrada, equação 1. E que conclusões a gente pode chegar aqui analisando a figura? A primeira é que a equação acima ela mostra que F terá a diferença vai ter a mesma direção da diferença de velocidades. Então veja bem, eu tenho a velocidade 2 nesse sentido e tenho a velocidade 1 assim. Então eu tenho um vetor entrando assim e outro saindo assim. Se eu fosse somar esses dois vetores, eu teria um vetor aqui.
Só que na verdade é uma diferença. Então como que eu tenho que fazer? Aí você tem que recordar lá a soma de vetores. Eu nada mais é que eu inverto a velocidade, a direção daquele vetor que eu estou subtraindo, e aí eu faço a soma normalmente dos dois, que é o que acontece no triângulo. Se você for ver o ΔV que aparece assim na figura aqui, ele é o que? É o V2 menos o V1 que eu inverti, que estava nesse sentido aqui. Então, se você tiver alguma dúvida com relação a operações com vetores, é bom você dar uma revisadinha. A aplicação da força será a intersecção da direção de V1 e V2. Então você vê que tem um prolongamento da direção de V1, eu tenho um prolongamento da direção V2, então na intersecção é que eu vou ter a aplicação da força. A equação acima ela permite determinar a força resultante que age no fluido entre 1 e 2. Se for pensar um pouquinho, é intuitivo. Porque você veja, o fluido ele faz uma mudança de direção. Para que eu consiga mudar nesse sentido, obrigatoriamente eu tenho que ter uma força aplicada com isso, que ele está vindo nesse sentido. Movimento retilíneo nesse caso não interessa se é variável ou não. Eu tenho um movimento retilíneo, aí eu tenho a aplicação de uma força aqui e ele faz a direção. Quem que faz a aplicação dessa força? É, no caso, o tubo de corrente. Que na prática a gente vai esquecer essa história de tubo de corrente e vai imaginar a tubulação propriamente dita. Então eu tenho uma curva na tubulação. Quem que obriga o fluido a mudar de direção? É a própria tubulação. Então, quando ele muda de direção, o tubo ele atua sobre o fluido e, por outro lado, o fluido atua sobre a superfície. Então, se essa tubulação aqui ela não for bem fixada, o que vai acontecer? O fluido vai vir com a sua velocidade, com a sua pressão e vai tirar o tubo do lugar. É até intuitivo. Até a matemática fica um pouquinho mais chatinho, porque entra a parte de vetores, aqui não tem muito jeito de escapar daqui, mas dá pra gente fazer algumas particularizações que dá pra gente trabalhar um pouco aí do ponto de vista prático. E normalmente não é o que interessa. A força que atua no fluido não é. O que interessa é a força que o fluido atua sobre o nosso tubo de corrente, que vai virar a nossa superfície, que pode ser o tubo, pode ser outras coisas também que a gente vai estar lidando. Bom, pessoal, a gente está chegando então ao final. O livro que a gente usou mais para essa aula é o livro do Franco Brunetti, Mecânica dos Fluidos. Vocês podem consultar outros livros. Vocês vão ver que outros livros, como Introdução à Mecânica dos Fluidos do Fox McDonald, ele é um pouquinho mais complexo e é um pouquinho mais detalhado em alguns pontos, mas aqui é para dar uma visão geral, beleza? Bom, pessoal, chegamos ao final. Agradeço. Sugestões vocês podem colocar e pode estar nos mandando por e-mail. Obrigado e até a próxima.